nome é Ana Cláudia, eu sou analista de projetos, também sou produtora cultural, tenho 28 anos, formada em Ciências Sociais. Faço parte do organismo Parque Augusta. Esse movimento é um dos movimentos que lidam com a questão do Parque Augusta, da desapropriação e da transformação em um parque público e, segundo a nossa intenção, também autogerido, né? Em dezembro de 2013, eu resolvi me mudar para São Paulo, na verdade uns meses antes, porque eu trabalhava em São Paulo, morava no ABC, era muito longe, muito tempo de trajeto, eu só trabalhava e já estava incomodada de não estar fazendo parte de nenhum movimento, de nenhum coletivo, como sempre foi a minha intenção. Mas com a vida que eu levava era impossível conciliar trabalho e qualquer outra coisa, inclusive estudos. E resolvi que me mudaria para São Paulo para poder estar mais perto do trabalho e também estar mais perto de onde as coisas para mim aconteciam de fato, né? Não que no ABC não aconteça, mas até em termos profissionais, estar em São Paulo era mais interessante nesse momento. Aí aconteceu que uns meses antes de eu me mudar, eu já tinha fechado o contrato, sofri um acidente, fiquei 2 meses afastada e no dia em que eu me mudei e voltei a trabalhar, eu fui demitida. Foi só esperar o período do atestado e me demitiram. Mas, passada a raiva, eu me vi numa situação muito boa, que era com a rescisão na mão que me permitiria viver meio ano sem ter que me dedicar exclusivamente a trabalho, no centro de São Paulo, quase curada desse acidente e com a intenção de conhecer e ver tudo que era possível, assim, tudo que eu estava me privando até o momento, não só a questão de militância, mas de estudo, tudo mais, de dar uma mexida de fato na vida. E comecei a entrar em contato com amigos que estavam aqui, que moravam aqui ou atuavam aqui. Achei um amigo de faculdade, estava morando por aqui na época, e ele me apresentou ao movimento do Parque Augusta. Eu já acompanhava meses antes a página do parque e a luta. Me interessava muito porque batia muito com o que eu acredito, com a forma como eu acredito que deva ser essa luta cotidiana, não só pelos parques, mas pelo direito à cidade em si. E foi muito rápido, assim, isso foi em janeiro, né? De dezembro a janeiro entrei em contato com as pessoas, em janeiro conheci as pessoas do Parque Augusta, fui muito bem recebida, o movimento é muito aberto, receptivo. E o movimento também tinha acabado de começar a se mobilizar, acabado de começar a se entender enquanto movimento, não tinha nem meio ano ainda, né? O parque tinha acabado de fechar e ficaria mais de um ano fechado, e só pela força do movimento que ele reabriu, né? Mas a partir de janeiro eu já me inseri rapidamente no movimento e como eu tinha tempo livre na época e bastante disposição, foi muito natural eu começar a pegar tarefas, me interessar, me envolver de fato naquilo que estava acontecendo com o parque. Então, conhecer os meandros, os documentos, falar com as pessoas, começar em reuniões, né? E foi dessa forma que eu me inseri no movimento. Tive várias referências, né? A começar dentro de casa. Minha mãe é militante, ela é sindicalista desde quando eu me entendo por gente, né? Atua na área da Previdência, é funcionária pública federal. E a vida inteira eu vi ela indo para Brasília, fazendo greve, se fudendo nas greves, né? Como sempre. E ela sempre trouxe para nós essa coisa muito de questione, pense um pouco mais a respeito. Questione aquilo que a mídia coloca. A gente sempre tinha conversas muito enriquecedoras cotidianas, né? E não era nenhum tipo de doutrinação, era o cotidiano da vida, né? E fazer faculdade de Ciências Sociais foi uma coisa meio inesperada, porque na verdade eu queria fazer artes cênicas quando saí da escola, 17 anos. Prestei para artes cênicas em algumas faculdades. Fui até a última fase, mas não passei porque eu não era boa atriz, né? E minha mãe falou, pô, não ficar aí um ano inteiro sem estudar, tenta, né, essa faculdade ela fez também, Ciências Sociais. Ela falou, tenta um ano lá e já vai se preparando para o próximo vestibular, mas não ficar parada é ruim. E prestei o vestibular, passei, entrei totalmente sem expectativa, mas em coisa de 3, 4 meses eu já sabia que eu queria seguir aquele curso até o fim.
né? E dentro desse curso eu tive, de fato, muitas bases conceituais e teóricas que até então a prática da vida não tinha me trazido. Então o curso tem absolutamente tudo a ver com o que eu faço hoje, e é uma coisa a que eu me remeto sempre. O que eu aprendi, o que eu pensei, o que eu questionei nesses 4 anos do curso eu pratico bastante hoje também. E de uma forma até inusitada, a pós-graduação que eu fiz, que é uma pós-graduação até meio coxinha, também ajuda bastante nas minhas práticas cotidianas, que é gerenciamento de projetos, né? É o que eu sigo enquanto carreira, bem entre aspas, mas também me dá bons fundamentos para pensar de forma organizada, pensar etapas, pensar de uma forma mais estruturada e com método, né? Sou um pouco metódica, então ajuda também a trazer conhecimentos que, inclusive, o bacana para mim é usar esses conhecimentos meio que contra o sistema, né? De certa forma, hackear esses conhecimentos que servem para as empresas ganharem dinheiro e colocar algum tipo de método, contribuir com um movimento que eu participo com algum tipo de método que possa ser útil, que é sempre útil, né? Saber se organizar, saber prever, saber planejar sempre vai ser útil, né? Então trago isso também como base, apesar de com certeza um curso de gerenciamento de projetos não ser feito para isso, né? Na rua, para começar na rua. Uma coisa que me incomodava muito na faculdade, em todos os cursos que eu fiz, sempre foi esse distanciamento, esse descolamento com a realidade. A academia é muito ensimesmada, né? A academia é muito fechada em si mesma e muito pretensiosa, né? Um pouquinho nariz empinado nessas questões. Tem gente que fica cagando regras sobre como deveria ser um movimento popular, como os trabalhadores deveriam se organizar, e nunca foi um sindicato ver de fato como é a luta, nunca foi um movimento de moradia ver de fato como é a luta. Não todos, é claro que várias pessoas da área de humanas têm essa interseção faculdade e rua, mas essa crítica continua de pé, né? Muita gente coloca um diplominha embaixo do braço, uns artigos do seu TCC e acha que pode ficar rotando conhecimento e cagando regra para o movimento social. Eu não acredito nisso. Não que a faculdade não seja importante, não que o curso de humanas não seja estruturante para a sua vida e para a sua atuação política, mas sem você estar na rua para começar e sem você sempre partir e voltar para a rua, não tem o que possa acontecer. Então, e para mim, o direito à cidade ele está muito pautado no diálogo, em todos os níveis, né? Entre movimentos, primeiro entre pessoas, segundo entre movimentos e poder público, entre movimentos e pessoas que não acreditam nos movimentos ou que são contra, como é o caso da Praça Roosevelt, fica muito bem marcado, né? A Macon da Vida e outras associações que prestam grande desserviço à população, no meu entender. A Macon, Associação de Moradores e Amigos de Bairro da Consolação e Adjacências, é uma associação que, na verdade, ela é pano de fundo para atuação totalmente verticalizadora e cerceadora de algumas pessoas que têm um viés bem fascista de vida e não só de atuação política, que pretendem acabar com várias coisas que acontecem, principalmente no âmbito da Praça Roosevelt, né? O grande polo de disputa territorial da Macon é a Praça Roosevelt, na figura da Marta Porta, na figura da Lia de Sampa e de várias outras pessoas, mas principalmente elas, né? De outras pessoas também que têm um viés muito reacionário, pessoas que não querem que eventos aconteçam, pessoas que usam não é uma desculpa, mas que usam a questão do barulho e do incômodo e do direito ao sossego como uma forma de você bloquear qualquer tipo de ação cultural ou política que possa acontecer, pessoas que estão sempre atrás da polícia, que louvam a polícia militar na forma como ela é, né, e que entendem que segurança pública também é cerceamento, pessoas que não se dispõem ao diálogo. Então a gente tem essas pessoas, elas conseguiram dentro do Ministério Público e depois, né, que o Ministério Público julgou, bateu na prefeitura como um ataque, um termo de ajuste de conduta, esse documento impedindo que vários eventos se realizem na Praça Roosevelt, no Buraco da Minhoca. Então assim, colocam a polícia e a GCM para perseguir as pessoas que fazem som, que fazem qualquer tipo de ação aqui na praça, os bares estão
se fudendo, rodando na mão dessas pessoas também. Então foram totalmente ativas na vinda da polícia militar para cá, para a praça, né, no cerceamento mesmo desse espaço pela polícia militar e pela GCM. E elas fazem um contraponto direto aos movimentos sociais e à atuação política das pessoas que se entendem horizontais e que se propõem ao diálogo e à ação cultural nesse espaço, nesse território, e sempre usando o poder público, a via legalista e a via da opressão, a via da repressão, a mão pesada do Estado na figura da polícia para fazer valer os seus interesses. E para mim o que é mais perverso é que falam em nome de uma população inteira que vive aqui, inclusive tentam falar, se for para olhar por esse lado, em meu nome, porque eu também moro aqui, né? Se dizem representantes de milhares de pessoas, quando na prática não são tantas assim, talvez não sejam nem milhares, não duvidam que outras pessoas pensem como eles, mas não são milhares e se colocam diametralmente opostas a qualquer tipo de situação positiva na praça, é como eu vejo, assim, porque chega uma hora que você não consegue encontrar lógica no que essas pessoas fazem, entendeu? É sempre contra, não querem ação, não querem pessoas, não querem movimentos, não querem coletivos, não querem música, não querem circo, não querem nada acontecendo, teatro, né? Então é complicado, assim, é bem... E também de uma forma muito perversa, não só eu faço essa leitura, mas várias outras pessoas e coletivos fazem, de que eles servem, que eles são muito convenientes ao poder público, porque ao invés de o poder público ter que pautar essa negativa do estar no espaço público, o poder público tem uma associação de bairro que norteia e que dá respaldo a ações cerceadoras, né? E essas pessoas que eu citei, elas também estão dentro do Conselho Gestor da Praça Roosevelt, elas também estão no Conselho de Segurança da Consolação e usam esses espaços que seriam espaços de participação popular e de controle social no viés do controle da população sobre o Estado, na verdade, para bloquear ações, para bloquear coletivos, para bloquear diálogos, né? Então é um uso bem ruim de uma coisa que não deveria servir para isso, assim. A princípio, o movimento sempre tentou ser descentralizado. Então, assim, falar em movimento, apesar de a gente ter uma atuação pontual no Parque Augusta, a gente entende que o direito à cidade ele é totalmente transversal. Quando você fala em direito à cidade, você não pode pensar só em um lugar e você não pode pensar só em um viés. Então, o Parque Augusta ele tem um viés que é principalmente socioambiental, né? Tem muito da pegada ambiental, mas se você não falar também da questão política, da questão de estar na cidade, da questão de acesso e tudo mais, tudo que permeia o direito à cidade, você não pode falar de Parque Augusta. E também tem que pensar que todas as lutas são territoriais, então elas sempre vão partir de um ponto e chegar num ponto. Mas não quer dizer que a ação delas não possa se espraiar e se espalhar entre outros âmbitos. Então, uma coisa interessante também do Parque Augusta é que tem várias pessoas de outras cidades, de outros bairros, né? Então, não é uma coisa só local daqui, desse bairro, desse pedacinho de São Paulo. A população, a gente sempre, desde o começo, desde os primeiros atos que a gente fez, a gente sempre tentou dialogar com a população, dialogar abertamente, a gente sempre tentou trazer para a luta política pessoas que não tinham essa vivência. Muitas das pessoas do Parque Augusta tiveram a sua primeira experiência de atuação política direta dentro do parque. A gente sempre fez ações tentativas de diálogo, né? Então, a gente tem a página do parque no Facebook, tem o grupo de discussões, que é um pouco mais, que é uma coisa onde você pode de fato se colocar, falar, né? A página do parque é uma coisa um pouco mais falar do que receber informação, né? Não tem muito espaço de troca. E o grupo de discussões não. Ambas as páginas têm milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas. Todo tipo de ação que a gente faz, como a rua também é parque, quando o parque estava fechado, que a gente parava uma faixa da Augusta e da Caio Prado para fazer um dia de parque, entre aspas, né? Pautando inclusive o fato de que o parque estava fechado, como a gente não podia usar o parque, a gente já está na rua. A gente sempre fez panfletagem, sempre foi nos condomínios em volta, tentou falar com associações de moradores. Uma pessoa que fazia parte do Parque Augusta
até o início desse ano. No ano passado ela se candidatou também ao Conselho Gestor da Praça Roosevelt e ganhou. Então foi uma das representantes do Parque Augusta dentro desse conselho, apesar de ser difícil, porque esse conselho majoritariamente ele está na mão dos reacionários, então fica meio difícil atuar e dialogar e levar qualquer questão adiante, né? Mas Por esse lado, ela está sozinha nesse conselho? não, ela já não está mais no conselho, mas era ela e mais uma pessoa muito engajadas pelo direito à cidade, e praticamente todo o resto, se não estava inativo, estava contra. E aí nada praticamente do que elas propunham tinha como ir para frente, inclusive chegou a ter sacanagem de elas não serem avisadas de reunião na prefeitura, de pautas que também diziam respeito a elas como conselheiras, né? Ela e uma outra menina que é a Rai. Então, voltando à questão da pergunta, que é se o Parque Augusta dialoga com a população, sempre dialogou, sempre tentou transversalizar a pauta. E aí dialogar com a população é trazer os vizinhos, é trazer os moradores, é avisar o que está acontecendo. Na época da ocupação, a gente também fez várias panfletagens, a gente teve um retorno muito positivo dos vizinhos. Foi uma coisa impressionante de acordar de manhã na ocupação e trazerem bolo para nós e falar, olha, é como eu posso contribuir. Eu não posso estar na ocupação, mas vocês estão mantendo um parque aberto para mim. Então, é com que eu posso, né? Com dinheiro que era sempre uma quantia baixa, mas sempre ia para a gasolina do gerador, para a comida das pessoas que estavam lá, para comprar alguma coisa para ajudar a cuidar do parque, né? Então você vê esse retorno da população sempre, a população de alguma forma acompanha, né? E a partir de um dado momento a mídia também começou a se interessar, até porque a gente sempre teve uma atuação na mídia muito forte de tentar pautar os jornais, de fazer um mailing pesado, né? De jornais que falam de cultura, que falam de cotidiano, que falam de coisas que dizem respeito ao parque, sustentabilidade, páginas especializadas na internet, páginas de outros movimentos. A gente sempre teve muito contato também com outros movimentos. A gente teve diretamente ligados à criação da Casa Amarela, a ocupação da Casa Amarela. A gente entrou bem teve um movimento anterior que se ocupou um ano inteiro de organizar a entrada. E a gente foi convidado na semana anterior da entrada e estivemos lá até bem recentemente. Assim, o parque esteve enquanto parque, e independente disso, pessoas que são do parque transitam, né, ainda hoje por lá. Então, além disso, também se tratando de transversalidade, de capilaridade do movimento, a gente fomentou a criação da Rede Novos Parques, que é uma rede de parques ameaçados de São Paulo. A ideia surgiu dentro do Parque Augusta, mas claro, como a ideia é ser uma rede e ser descentralizada justamente, juntar várias pautas em um espaço só de diálogo, o Parque Augusta não manda de forma alguma desde o início, né? A intenção foi jogar para um coletivo que fosse maior que o parque e que esse coletivo atuasse diretamente em causas como, por exemplo, o direito à cidade dentro do plano diretor, e pautando a criação de leis, né, como a Zero, que é um projeto de lei que também nasceu dessas pessoas em contato com outras, para tentar transformar espaços ociosos da cidade em zonas de interesse social, né, em tentar pautar os parques ameaçados da cidade como zonas de proteção ambiental, ZEPAM, ZEPEC, né, com viés cultural. Então, a gente sempre teve, o tempo todo, em contato com outras pessoas, com outros movimentos, e tentando mostrar para as pessoas o que a gente faz e tentando manter as portas abertas para abraçar quem tivesse interesse também em participar. Aí tem uma questão de estratégia de atuação, né? E aí isso está muito além de estar contra ou a favor das leis. A gente sempre teve algumas linhas de ação que se complementam e que sozinhas não dariam em nada, mas que juntas levaram a pauta até onde ela está hoje, né? E elas passam tanto por fazer valer as leis que são justas, necessárias, que já existem, mas que o poder público não cumpre, principalmente leis ligadas à questão ambiental, em âmbito federal, estadual e municipal. E a gente também teve muito viés de questionar as leis, quando essas leis eram para nós consideradas injustas. Então, não se trata meramente de seguir ou não, isso não é o viés principal. O viés principal é a estratégia de atuação. E dessa estratégia de atuação, a gente sempre teve a questão administrativa e jurídica,
Então, está em contato com a prefeitura, está em contato com o poder público como um todo, o Ministério Público, com secretarias, com pessoas públicas, com técnicos, tentar marcar reuniões, a gente sempre protocolou questionamentos, pedido de vistas de documento, lei de acesso à informação, e só aí a gente conseguiu muitos documentos que a gente tem hoje que são imprescindíveis para a causa, como você citou a matrícula. E por outro lado, a gente também sempre teve, como eu falei no início, que é imprescindível estar com o pé no chão, a gente sempre teve com o pé no chão atuando na rua. E atuar na rua, em vários momentos, é entrar em conflito com a lógica privatista de apropriação do espaço público, de cerceamento do espaço público, e entrar em conflito com a lógica de propriedade privada, que é também uma das grandes coisas que a gente questiona, porque se o Parque Augusta hoje está fechado de novo, é porque ele ainda é privado, e porque isso vale mais do que a função social dele, que é pública, entendeu? Então, a gente sempre colocou esses dois vieses em contraponto direto. O que vale mais? É o Parque Augusta servir a população como ele sempre serviu, já desde 100 anos atrás, com esse bosque aberto à população, ou ele ser de duas empresas e porque ele é de duas empresas, ninguém mais pode pôr os pés lá dentro, né? Então, até onde vai o direito dessas empresas de cercear a função social pública desse espaço? Levando em conta que ele é um imóvel tombado pelo CONPRESP, pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade, levando em conta que, na verdade, ele se compõe de 2 terrenos, e um desses terrenos é integralmente protegido também pelo CONPRESP, por leis ambientais, e não pode sofrer nenhum tipo de intervenção lá dentro, que as árvores também são protegidas e que ele tem atestado em vários lugares, inclusive a matrícula dele é o lugar que mais atesta essa função social pública, essa função social de servir a população como um espaço de lazer, de encontro, de permanência, de convívio, né? Quando a gente fala também em direito à cidade, se a gente não pega pelo viés do convívio, das pessoas conviverem entre si, conviverem com as diferenças e marcarem a sua presença no espaço público, a gente não chega em lugar nenhum, a gente não consegue nem criar uma consciência a respeito do que é isso, né? Hoje a gente tem uma consciência muito deturpada do que é espaço público e dos seus usos, né? E principalmente muito cooptada, né? É mais fácil a gente conseguir uma liberação, por exemplo, para usar a Praça Roosevelt para fazer como eu posso falar? Para fazer uma propaganda ou o buraco da minhoca. Se você chegar tentando fazer uma propaganda, você consegue, mas se você quiser fazer uma festa ou simplesmente estar lá, você não pode, né? E a Praça Roosevelt é a mesma coisa, para conseguir alvará de evento, dificílimo. Essa é uma questão complexa, né? A gente sempre teve o viés da horizontalidade. Então a gente sempre teve uma questão muito forte de não temos líderes, pois somos todos líderes. Não temos personalização de pessoas, todas as pessoas são importantes, mas nenhuma pessoa de fato é imprescindível. E a força do movimento e a forma como o movimento luta estão diretamente ligados às pessoas que fazem esse movimento no cotidiano, né? Então, se uma pessoa hoje está e é importante pra caramba porque cumpre várias funções que estão na mão dela, mas amanhã ela não está, o movimento tem que conseguir absorver essa questão dessas funções e para quem, e a partir daí, quem vai exercer essas funções. E se não tem ninguém para exercer, de que outra forma você vai conseguir que o movimento ande sem que esse tipo de coisa aconteça dentro dele, né? Então, a princípio, o movimento é isso, ele é eminentemente horizontal, tem todas as questões que pautam horizontalidade, né, de contradições, de paradoxos, porque não é fácil, a gente não vive numa sociedade horizontal, a gente não vive numa sociedade livre, a gente não vive numa sociedade que tem essa lógica de vida. Então, estar no mundo capitalista tentando agir contra o mundo capitalista é meio complicado, né? Então, esses grupos de trabalho, em alguns dados momentos, e isso varia bastante de acordo com a quantidade de pessoas que estão no movimento, porque isso também é bem variável, né? Às vezes a gente tem 50 pessoas diretamente mobilizadas, às vezes a gente tem 10 pessoas diretamente mobilizadas. Em alguns momentos a gente consegue que várias pessoas estejam, né, na causa, participando de um jeitinho ou de outro, mas
nem sempre, né? Então, a gente já trabalhou bastante com a ideia de GTs e a gente cria esses grupos sempre de acordo com as necessidades, né? Então, a gente precisa fazer uma frente para conseguir uma resposta do poder público ao andamento de um viés que é o viés administrativo jurídico. Então, a gente se junta entre pessoas que têm interesse, disponibilidade, condições e conhecimento ali para estar atuando nesse âmbito. Essas pessoas se auto-organizam dentro do movimento, é claro que pautadas pelo movimento, pela Assembleia, e dão seguimento a essas ações, né? Por outro lado, se a gente não tem corpo suficiente, pessoas suficientes, a gente não vai criar um GT que tenha 2 pessoas ou 3. Essas pessoas também vão se auto-organizar e tentar dar conta dessa demanda, né? Mas a nossa atuação é principalmente em cima das demandas que a gente cria e das demandas que as condições trazem de luta. Então, por exemplo, a gente resolve que vai organizar um evento, ou que vai organizar um ato, ou que vai organizar uma oficina. E aí, a partir dessa demanda, a gente cria o grupo, mas não necessariamente grupos fixos atuam dentro do movimento. Isso hoje não tem, já chegou a ter num período com mais pessoas, mas hoje não tem. Então, acaba que todos esses movimentos horizontais, eles têm essa dinâmica de as pessoas, elas estarem no movimento quanto elas podem, o quanto elas querem, o quanto elas conseguem. A partir daí, tudo bem? E a partir dessa dinâmica de estar quanto se pode, se quer e se consegue, as pessoas em vários momentos podem e querem, conseguem, ou não podem, não querem e não conseguem. Então, é bem variável realmente o número, mas não quer dizer necessariamente que por ter poucas pessoas a gente não esteja fazendo nada, ou porque tem muitas pessoas a gente tem uma incrível capacidade de ação que não tinha antes, né? Coisas bem bacanas já foram feitas entre 10 e 15 pessoas, que eram que eram as que estavam mais ativas naquele momento, e coisas bem legais também foram feitas com 100 pessoas, né? Você pensar quantas centenas, milhares de pessoas passaram pela ocupação e ajudaram um pouquinho, ajudaram pra caramba, passaram para conhecer e terminaram ocupando a coisa até o último dia com a gente subindo em árvore, enfim. Sempre há essa dinâmica. Eu não me prendo muito a essa dinâmica para analisar o sucesso ou fracasso, entre aspas, do movimento, né? É mais uma condição que responde ao fato de que as pessoas têm a sua vida para além do movimento e que algumas vezes essa vida ela é inconciliável com a prática política, né? E, assim, uso o meu exemplo. Nesse momento, por exemplo, eu não consigo muito tá no movimento tanto quanto eu estava antes. Então, eu tenho um emprego, eu tenho que estar das 9 às 6 numa empresa, de segunda a sexta, eventualmente viajar pela empresa, e isso me tira quase que completamente da rua, até porque eu tenho tempo livre? Tenho, mas eu estou em condições nesse tempo livre de pensar, de agir, de transformar, nem sempre. Então, eu acho que mais importante do que o número de pessoas é a capacidade de ação e o ímpeto dessas pessoas em realizar. É claro que mais pessoas você consegue mobilizar mais, você consegue repartir mais funções, você consegue estar em mais lugares ao mesmo tempo, você tem uma capilaridade maior, mas menos pessoas não necessariamente quer dizer que a gente tem menos força, né? Se essas poucas pessoas, todas elas estão totalmente engajadas a fim de fazer e coesas no que acreditam e no que querem, elas vão fazer, né? E respondendo diretamente a sua pergunta, sim, hoje tem menos pessoas, mas a gente passou por um movimento parecido no fim do ano passado, do meio para o fim do ano passado, no inverno, outono, inverno, tiveram assembleias com 10 pessoas, assembleias com 12, com 15 pessoas. Voltamos para a virada do ano em que as pessoas passaram a ter mais tempo livre, com 30, 40 pessoas na assembleia. Então, são dinâmicas de retração, de expansão, que acompanham, acho que não só o organismo Parque Augusta, mas qualquer movimento que tem esse viés de ser descentralizado, de contar com o ímpeto das pessoas e com o tempo livre das pessoas. As pessoas nem sempre têm tempo livre. Com
parque aberto em 2013, as primeiras ações que inclusive mobilizaram a criação do grupo organismo Parque Augusta, que depois se desenvolveu para assembleias, para uma atuação política com um nome, com uma cara e tudo mais. Como eu falei, já em 2013 aconteceu o festival, que foi um fim de semana inteiro. Ao longo de 2014 todo, a gente fez organizou vários eventos, como A Rua Também é Parque. A gente organizou debates, fóruns na rua, a gente esteve em debates e fóruns de outros movimentos, ou até do poder público. A gente fez parte de diversas ações na rua, de passeatas, manifestações também de outros movimentos, passeatas transversais contra a Copa, por exemplo. A gente fez 4 atos só no ano passado e teve um 5º recentemente, contra as ações da prefeitura, né, no que diz respeito à questão dos parques. Então, a favor do Parque Augusta e de outros parques ameaçados, passeata mesmo e ações, né, de rua. E além desses eventos, a gente sempre esteve em rede. Então, a criação, a gente teve, por exemplo, também com o edital Redes e Ruas, participou da criação de um projeto chamado Hub Livre para o edital Redes e Ruas. E o Hub Livre está acontecendo até agora, né, com pessoas do Parque Augusta ainda. E, muitas coisas. Esse ano teve, por exemplo, o debate na FAUSP, né, que foi organizada pelo organismo e que contou com a presidente do Compresp, com professores, com o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo, com pessoas pensadoras da área, participantes do parque também, que lotou o auditório. A Nádia Somek, isso. Esse ano, no início do ano, né, foi organizada no passado, mas esse ano aconteceu o que eu entendo que é o ato mais importante do movimento, que foi a ocupação do parque, né, que a princípio seria um festival de um fim de semana, e que aconteceria na rua, mas que acabou entrando para dentro do parque e durou 47 dias lá dentro, só saiu com uma reintegração de posse. E que permitiu coisas incríveis de acontecer, como vários festivais dentro do parque, como oficinas diárias de capoeira, de música, de yoga, reuniões de outros coletivos, né? De repente, a gente passou a ter uma estrutura, né? Não uma estrutura física, mas uma estrutura territorial, de espaço, aonde estar, né? E estar dentro do parque é muito louco como muda a dinâmica do movimento, porque você está pisando naquele território em disputa, você está vivenciando o território, e isso dá um gás, dá uma força maravilhosas, né? A gente também organizou, por exemplo, no ano passado, além da ocupação que durou 47 dias, ocupações pontuais, como a Copa das Árvores. A gente fez um bloco de carnaval, que já está indo ano que vem para o 3º ano de existência, junto com o pessoal da Praça Roosevelt, o Buraco da Minhoca, Casa Amarela. Esse ano entupimos o Buraco da Minhoca, né? Não podia, mas foi. Né? Chegou uma hora que não tinha mais espaço para as pessoas entrarem, mais gente querendo entrar e uma bateriazinha com 6, 7 instrumentos. Mas para você ver como as pessoas precisam, não é que a gente é incrível, as pessoas precisam, sabe? Elas precisam estar em contato umas com as outras, elas precisam de ações na rua, elas precisam de música, elas precisam de convivência, de conversa. Né? É uma coisa que só faz bem numa cidade que tem o maior índice proporcional de pessoas com doenças mentais no mundo, na população. Não ter um espaço para convivência é pedir que a população se mate, entendeu? Se mate no trânsito, se mate em brigas, se mate por tudo, assim. Então, a gente entende que o Parque Augusta ele cumpre essa função imprescindível de reunir as pessoas, assim como a Praça Roosevelt, assim como o Buraco da Minhoca, assim como a Casa Amarela, assim como qualquer espaço na rua onde as pessoas estejam dispostas a estar de corpo presente e fazer o que quer que seja, a criar a cidade que elas desejam viver, porque direito à cidade é você criar a cidade que você deseja viver, é você se sentir no direito e na obrigação de pautar o poder público e as outras pessoas sobre o espaço e o tipo de vida que você deveria levar, que você gostaria de levar, e construir ele na prática. Para mim, o que resume o direito à cidade é isso, né? E é por isso que o diálogo com o poder público é importante, sim, porque nós temos o direito. Porque o plano diretor tem que refletir as nossas necessidades e as nossas aspirações.
né? Não nossas do Parque Augusta, nossas de todas as pessoas que convivem, que usam a cidade, né? E não só quem mora, inclusive. Quantas pessoas fazem o movimento pendular de ir e voltar dessa cidade todos os dias, na região metropolitana, fora da região metropolitana, Campinas, São José dos Campos. Enfim, essas pessoas também têm o direito de dizer, se elas estão no espaço, elas também têm esse direito de dizer como deve ser esse espaço, né? E ao mesmo tempo em que a gente fala com o poder público, a gente também está na rua, porque o poder público não necessariamente está a serviço das pessoas, né? Aliás, é meio óbvio que o poder público ele está muito mais a serviço do Estado, ele está muito mais a serviço do capital do que das pessoas. Então, partindo disso, uma das formas de pautá-lo, além de ocupar os espaços de direito, que são os conselhos, as reuniões, a Câmara, as secretarias, é também estar na rua explicitando por meio da sua ação, do seu corpo, da sua voz, aquilo que você discorda, né? E é a desobediência civil mesmo. Esse terreno, a história que a gente consegue retratar dele remonta a pelo menos 100 anos. Há cerca de 100 anos foi construído o Palacete Uchoa. Esse palacete era de uma família de bacanas, não ocuparam por muito tempo. E aí uma congregação de freiras comprou, estendeu, né, ampliou e criou o Colégio Desoazô, que era um colégio para meninas, onde a elite paulistana estudou, inclusive Marta Suplicy, Ruth Cardoso estudaram e várias outras bacanas aí também. E esse palacete, apesar dele ser uma escola, o bosque sempre foi aberto. E por muito tempo, por várias décadas, existiu uma servidão de passagem entre a Rua Caio Prado e a Marquês de Paranaguá, que é paralela com a Rua Augusta, né, essa passagem. Essa servidão de passagem era caracterizada pela abertura constante. Era como se fosse uma rua que foi cercada por um terreno. E apesar de existir um terreno privado, ela passar por um terreno privado, ela era uma via pública. Então as pessoas tinham direito a passar por ela, a transitar por ela, independente de estar dentro de um terreno privado. Por haver essa servidão de passagem, consequentemente as pessoas também usavam o bosque, né? Esse bosque, ele também remonta à época do palacete. Ele tem remanescentes de Mata Atlântica, mas ele também tem uma vegetação paisagística nele, né? Ele é misto. E as pessoas sempre tiveram o direito de estar ali, de usar aquele espaço. Então a gente conversou já com pessoas de 80 e poucos anos que ainda moram aqui, que moraram a vida inteira na Rua Augusta, que falavam, eu quando era criança vinha aqui, eu trouxe os meus filhos para cá. A gente tem um relato de uma menina, uma senhora que estudou no colégio e que depois foi professora do colégio e que os filhos cresceram dentro daquele bosque, dentro daquele colégio. Mas, enfim, no fim da década de 60 o colégio foi desativado, as freiras venderam e o Palacete Uchoa, dentro de uma dinâmica da virada de 60 para 70, de tentativa do poder público, por um lado, de tombamento dos prédios importantes da cidade, dos casarões que tinham uma importância histórica, e, por outro lado, da tentativa dos donos dos terrenos de não haver esse tombamento, o Palacete Uchoa passou pelo mesmo processo que passaram vários outros palacetes. Na década de 70, várias empresas, né, o terreno passou pela mão de várias empresas, tentaram construir hotel, tentaram construir moradia, tentaram construir supermercado, creche, e a população sempre barrou. Então é engraçado porque o movimento, né, esse movimento que a gente está falando tem 2 anos, mas a força, a luta da população pelo Parque Augusta tem pelo menos 40 anos. Né? Então não é de hoje, esse movimento não é o primeiro, não é o último, não é nem, eu diria, o mais importante, porque é toda uma conjuntura de várias pessoas lutando há muito tempo, e a gente pega esse histórico e dá continuidade a essa luta, né? Que, organizada ou não, até hoje, graças a ela, que existe uma situação que permite que talvez a gente tenha um Parque Augusta, né? Então, e aí a matrícula, é interessante falar um pouco da matrícula também, porque a gente conseguiu recentemente a matrícula centenária, que dá conta de que como eu falei, são 2 terrenos em um, né? E o terreno dos bosques, ele já tem restrições, né? As freiras que venderam, elas foram abençoadas, com o perdão do termo, porque elas colocaram várias cláusulas restritivas do que se poderia construir dentro da área do bosque, e não só dentro da área do bosque, mas dentro dos terrenos, os 2 terrenos que compunham o Parque Augusta.
Então, a matrícula dá conta de que você só pode construir hotel com finalidade de preservação ambiental, por exemplo, alguma instância turística. Então, você só pode construir algum tipo de empreendimento turístico, mas que tem um viés de preservação, e tem várias cláusulas que dão conta de que você não pode cortar árvores, você não pode devastar a mata, e você tem que preservar a mata, tem que haver toda uma preocupação até logística com o espaço e de preservação e ampliação sempre daquele bosque, né? Que mais? Uma coisa que também é importante dizer é que da servidão de passagem, ela sempre se manteve aberta, independente dos donos, até que recentemente, né, com a passagem da propriedade do Armando Conde, que é um banqueiro, para a Cetim e para a Cyrela, a Cetim e a Cyrela ainda especulavam no terreno com a concessão para um estacionamento. Então, até fim de 2013 tinha um estacionamento ali e tinha uma passagem livre, e com um maior fortalecimento do movimento em prol do parque e com o fim do contrato do estacionamento, que não foi renovado, de um dia para o outro e arbitrariamente, a Cetim e a Cyrela resolveram fechar. Porque elas têm um projeto que tramita já há mais de uma década dentro da prefeitura, que fala tem um projeto que tramita dentro da prefeitura já há mais de uma década, que tenta construir um empreendimento imobiliário lá dentro. Então, a princípio eram 5 torres, aí depois 3, 4 torres, sempre vai mudando, sempre vai se alterando, mas na prática eles querem derrubar várias daquelas árvores que estão no caminho do terreno e colocar um empreendimento, especular com o empreendimento imobiliário e lucrar mais do que já lucraram ao longo dessas décadas todas na cidade. E esse protocolo é o que a gente tenta quebrar hoje, e é também por conta desse protocolo que o parque ficou fechado por mais de um ano, de forma criminosa, e que a gente também se mobilizou contra esse fechamento, né? A gente, desde que o parque foi fechado, a gente entrou na justiça. Primeiro, em janeiro, a gente entrou na justiça e a justiça indeferiu o pedido da ação civil pública, porque quem representava a causa não tinha legitimidade, segundo o Ministério Público. Em agosto a gente conseguiu, né, de janeiro para agosto, a gente conseguiu associações, instituições públicas que se colocassem a favor do movimento e que nos representassem na causa. Essa causa tramitou ao longo desse ano, do ano passado e desse ano, e em junho saiu um parecer finalmente falando que o parque, eles reconheceram de fato a função social pública do terreno e, independente de quem era o dono, eles mandaram que o terreno fosse reaberto. Nesse meio tempo teve ocupação, teve reintegração, e com a reocupação, com a abertura, eles ainda deram um prazo de 30 dias a partir do momento em que saísse no Diário Oficial, para a organização, né, para os donos se organizarem, criarem uma estrutura compatível com a de um parque, com acesso público e tal. E diante dessa perspectiva, a Cetim e a Cyrela fizeram outro crime, que foi construir um tapume que não respeita nem o traçado de divisão dos terrenos, não respeita nada, estrangulou as árvores, impediu a luz de entrar lá e impediu as pessoas de acessarem a parte do terreno que não tem muitas árvores, só deixando um espacinho para o bosque, sem nenhuma estrutura de banheiro, de nada, sem preservar absolutamente nada, na verdade até machucando várias das árvores para conseguir colocar esses tapumes. E a partir daí a gente também foi lutar na justiça para que esses tapumes fossem derrubados, porque eles alegavam que, como eles têm esse protocolo de construção que ainda não saiu e pelo qual a gente luta contra, eles teriam o direito de colocar os tapumes, mas os tapumes eles só podem estar lá a partir do momento em que você tem uma construção aprovada, né? Desde então também eles estão fazendo várias medições no terreno e eles já estão com tudo encaminhado para que, se houver da parte do poder público uma afirmativa de que pode se construir, no dia seguinte eles já estão lá dentro construindo, né? Esse processo ele passa por uma série de órgãos dentro da prefeitura. Ele tem que traçar um caminho
que passa pela Secretaria de Licenciamento, de Obras, de Verde e Meio Ambiente, pelo Compresp, consequentemente Compresp é da Secretaria de Cultura. E aí não é que tem que passar primeiro por um, depois por outro. Cada um vai julgando o mérito dentro da sua área respectiva e remetendo à Secretaria de Licenciamento. A partir do momento em que todas as áreas deram parecer positivo, a Secretaria de Licenciamento emite o alvará. Só que esse processo hoje ele está bloqueado porque o Ministério Público solicitou vistas, que a gente inclusive fez, além do processo, a gente também fez várias denúncias no Ministério Público de irregularidades desse processo e que a Prefeitura estava aprovando, passando, né? Se não fosse a mobilização popular mais uma vez, esse processo com certeza já teria chegado ao fim, já teria sido aprovado e as torres já estariam em construção. Tem toda uma disputa também com relação ao valor de desapropriação do terreno. O movimento é a favor da desapropriação a custo zero. A gente acha que as empresas já lucraram o suficiente com a especulação imobiliária em todo o resto da cidade. E ao longo do ano passado a gente viu uma dinâmica de crescimento absurdo do preço, mais especulatório ainda, em que cada vez que saía uma matéria nos jornais ou em alguma TV, o valor era mais alto. Então, a gente começou vendo, por exemplo, 100 milhões. A partir daí, a próxima vez que sair uma notícia era 120, 150, 170, 200, 240. A coisa está batendo nos 240 milhões na cabeça, na loucura deles, né? Mas a gente, como eu falei, tem a iniciativa de ainda pautar o poder público da desapropriação a custo zero. Mas, independente disso, a gente também traça outras alternativas, que é se pautar no valor venal do terreno, quebrar o protocolo, porque quebrando esse protocolo de construção, o terreno, de acordo com o plano diretor, vira ZEPAM, Zona Especial de Proteção Ambiental, e sendo ZEPAM ele não pode ter mais do que 10% de edificação, de uso do solo para construção, e isso faz o valor baixar, consequentemente, só para o valor especulatório daquilo que eles poderiam produzir lá dentro. Então o valor baixa para 10% do valor de mercado. Tem também uma questão de que o Ministério Público no ano passado, né, a partir do resgate de verbas que foram desviadas, né, na verdade nem as verbas desviadas do Maluf, o resgate por meio de multas de parte da verba desviada do Maluf, e aí as multas foram para bancos, né, que deixaram o dinheiro desviado da prefeitura circular na gestão dele. Cada multa dessa que chega, que o Ministério Público consegue receber, como ela não está dentro da dotação orçamentária do município, ela pode ser livremente disposta em uma ou outra pasta. E antes de o Ministério Público começar a arrecadar essas multas, ele já firmou um contrato, um acordo com a prefeitura, em que esse acordo diz que a prefeitura só pode aplicar para a construção que a prefeitura só pode aplicar para a construção de hospitais, de creches e de parques, esse valor que vem. A primeira remessa foi para creches, a segunda remessa, que está na ordem aí dos perto de 40, 50 milhões de dólares, está vindo para o Parque Augusta, por força de um promotor público que intencionou de fato que essa verba fosse para o Parque Augusta. Recentemente, no último mês, essa verba foi liberada e ela está ainda num trâmite, né, de ser repatriada e tudo mais, mas em breve ela vai estar à disposição para a prefeitura fechar o valor final de desapropriação e promover a desapropriação. Só que para isso a gente tem que estar na cola da prefeitura para pautar a questão do valor mínimo ou custo zero. A prefeitura alega que não tem como ter custo zero. E sendo o valor mínimo, que esse valor mínimo bata em 20 milhões, 30 milhões, 10 milhões, que seja de fato esse valor mínimo pautado na ZEPAM. Então tem toda uma série de questões aí que passam pela via administrativa e jurídica, como eu falei, para a gente tentar que o parque seja desapropriado. E a gente sente se não um corpo mole, mas uma inatividade da prefeitura muito forte, assim, de não dar andamento aos processos ou de perder prazos conscientemente, né? Como é que a gente pode ver? A gente está a poucas semanas da aprovação final do plano diretor. A prefeitura sabe disso, sabe que se não quebrar o protocolo, e a gente já deu todos os argumentos por meio de dossiês para se quebrar esse protocolo, a área não vira ZEPAM e se não virar e a prefeitura não dá andamento. Então
A gente está com uma reunião marcada também na Secretaria de Licenciamento para, em breve, próximas semanas também, para tentar que a Secretaria de Licenciamento dê um parecer negativo para esse protocolo, que xinga esse protocolo e a partir daí a área vira ZEPAM, né? Então tem todas essas mobilizações, né? O momento atual do parque é esse, né? Fora isso, o parque é, desde 2004, tombado pelo Compresp, como eu falei, e esse tombamento protege várias questões ali, protege a área como um todo, protege os aspectos históricos e culturais, protege e também protege o verde, né? Também protege todas as árvores que estão ali. E esses protocolos todos, eles dão conta de de destruir várias dessas árvores. Então a gente fica um pouco no desespero dessa aprovação acontecer, porque o próprio Compresp, que é o órgão que cuida né, que criou essa resolução, que protege os aspectos históricos do terreno e protege o aspecto ambiental do terreno, principalmente, né, as árvores tombadas, já deu um parecer que por eles ok de cortarem cerca de 50 ou mais árvores ali para se construir, né. A hipocrisia. Eu pediria um pouco mais de coerência. Já tem um movimento forte aí a favor do amor, diz Chamorim-SP, mais coerência, SP, por favor. E eu mudaria a cultura do medo. Tentaria mudar a lógica que prende as pessoas em guetos, guetos para ricos, para pobres, que prende as pessoas em shoppings, que prende as pessoas em condomínios de alto padrão, que impede a convivência, que impede que a diferença surja, que impede o diálogo. É impossível você construir uma coisa nova sem diálogo, é impossível você construir e desconstruir coisas antigas, né? Coisas que não são interessantes de se ter na cidade sem ter esse diálogo e sem ter um respeito básico, né? A gente está vivendo hoje uma cultura do ódio, está vivendo uma cultura do medo, uma cultura da exclusão, uma guinada à direita absurda e uma falta de consciência política e uma falta de disposição de sentar na mesa e dialogar. Eu acho que é isso que mais me incomoda, porque eu poderia citar várias outras coisas para mudar, mas se a gente não tem o diálogo, não tem o que começar a mudar. Acho que é isso.